Shalom, mais uma vez aqui com você, para a gente compartilhar mais da Torá e você amar cada vez mais pelo conhecimento que você passa a ter dela, né? Hoje eu vou trazer um assunto bastante emotivo, emocional, traz uma mensagem de amor muito grande na Torá e tem um significado espiritual muito elevado também. Quando fui contar para minha esposa essa narrativa, eu cheguei a chorar. Eu vou trazer algumas outras informações, alguns outros detalhes, para que você possa não só conhecer, mas você se mergulhar nesse lado espiritual e lindo dessa linda história dessa mulher maravilhosa, nossa matriarca, né? Vamos lá. Primeiro, eu queria que a gente olhasse os últimos episódios da história de Raquel e depois eu retrato alguma coisa dos anteriores, né? Lá em Bereshit, no capítulo 35, versos 16 em diante, partiram de Betel, partiram de Beit-El, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Biniamim, ou Benjamim em português. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrat, que é Beit-Lehem, Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruven e se deitou com concubina de seu pai, e Israel soube, eram 12 os filhos de Israel. Vamos começar aqui por algo que é bastante interessante. A história de amor de Jacó e Raquel. Vamos lá. A história de amor de Jacó e Raquel, ela é muito linda, né? Porque se você lembrar dos detalhes, quando ele vai fugitivo de Edom, né, fugitivo de Esaú, ele acaba indo para um lugar onde há uma confluência dos pastores para dar água às suas ovelhas. E ele chega lá num certo horário do dia e diz para os pastores: por que vocês não deram água para as ovelhas ainda? Né? E os pastores dizem: olha, quando precisa chegar mais, aí depois que chegar todo mundo a gente tira a pedra. Aí quando ele olha, ele avista a Raquel vindo, e ele não conhecia ela ainda pessoalmente, nem sabia quem era ela exatamente, né? Aí ele olha para ela e ele já toma aquela iniciativa, né? Não, vamos tirar essa pedra agora. Vem chegando aí uma pastora, uma mulher, né? Aí ele mesmo tirou a pedra, e aí as ovelhas tomaram água ali, e ele soube então que ela era da família de Labão, para quem ele teria que se dirigir realmente. E aí ele a beijou, né, com o beijo respeitoso, né, que existe dentro do judaísmo, e foi até lá. E aí ele conversa com Lavan. Lavan realmente diz: olha, você é meu parente, você é o osso dos meus ossos mesmo, meu parente. Mas você vai trabalhar aqui para mim, porque Jacó havia pedido essa oportunidade de trabalhar lá com ele, né? Até para o seu sustento. E Lavan pergunta: mas você vai trabalhar para mim, você tem que ter um salário, qual é o seu salário? E ele diz assim: eu trabalharei 7 anos por Raquel. Ele já tinha esse amor por ela. Tanto é que a medida do salário dele era de 7 anos, um número bíblico, né? Para quem viu os vídeos de Gemátria, tem muito a ver aí, né? E ele vai trabalhar 7 anos por ela, por ter o direito de casar com ela, de tê-la como esposa. E aí quando passam 7 anos, nós vamos ter aquela história do casamento que você já conhece, né? Que é aquela fase em que no dia que ela vai ser colocada
na tenda, né, do nupcial, na canopla nupcial, há aquela troca, né, de Raquel por Lia, né? A Lia era mais com os olhos mais baços, não era tão linda quanto Raquel, e era mais velha, né? Mas o Jacob tinha se apaixonado e amou a Raquel, mas ele já desconfiava, nos diz a nossa tradição, que ele já desconfiava que Lavan, que já tinha, não era uma pessoa de confiança, né? Ele iria fazer alguma coisa. Então ele combinou com Raquel uma senha, para que quando ela entrasse na tenda nupcial, eles iam falar essa senha e se identificar, porque a mulher entrava toda coberta, não tinha como ser vista assim de cara, né? E a vinda ainda tinha sido toda a festa nupcial, tinha vinho, né? Tinham tomado vinho, então havia toda uma perda de um raciocínio mais lógico. Só que Lavan, ele queria entregar a Leá primeiro, por ser a mais velha, e obviamente que ele estava de olho também em outras coisas de Jacó. E aí, Raquel sabia disso, e também Raquel humildemente pensou, não está certo realmente, né? Eu ser a primeira, sendo eu a mais nova, e a minha irmã mais velha ser preterida, ser deixada para trás. Então ela vai lá e passa a senha dela para Leá. E a Leá é que entra então na tenda nupcial, e ela vai lá e diz a senha para Jacob. Jacob então acredita que é a própria Raquel que está ali, e passa a primeira noite de núpcias com Leá. Quando chega de manhã cedo, ele descobre que não é. Ele vai confrontar Lavan, e Lavan diz, olha, não é certo isso aqui, a gente não se entrega a mais nova antes da mais velha, mas trabalha para mim mais 7 anos e eu te entrego a Raquel como esposa, e você pode, passada a semana da Leá, você já pode ficar com a Raquel, mas você tem o dever de trabalhar mais 7 anos para mim. Aí Jacob aceitou. E ele fala, é interessante que numa das falas de Jacob, a respeito desse amor por Raquel, diz que os anos não tiveram peso nenhum, era como dias, tamanho era o amor que ele tinha por Raquel. Isso é muito lindo, né? Porque veja, esse homem trabalhou 7 longos anos para ter Raquel como esposa. Ele se submeteu tudo aquilo ali por amor a Raquel. É uma história linda. Jacob, ele é Israel, né? Tanto é que o nome dele foi reposto como Israel. Então ele também representa ali Israel, a nação, o povo judeu. E o amor dele por Raquel é o amor dele por Adonai, é o amor dele por Deus, é o amor dele pela Torá, é o amor dele que se importa, que se sacrifica e que aceita o passar do tempo para ter o seu rei, o Messias. É como se nós fizéssemos aqui um drash, né? Uma interpretação alegórica, nós estivéssemos dizendo que na pessoa de Jacob, né? Israel está trabalhando até hoje para o grande dia das bodas do Cordeiro, né? O grande dia das bodas do Messias. E aí, esse amor é muito lindo. Só que quando a gente viu aqui no texto que eu falei para vocês, nós vemos que ela morreu. E aqui que começa a nossa fala propriamente dita sobre Raquel, né? Então, primeiramente, a sepultura de Raquel existe até hoje. Nós vimos aqui que ele construiu a sepultura dela, colocou uma coluna de pedras, né? Colocou pedras aqui, os filhos também colocaram pedras sobre a sepultura, vou falar sobre isso. E essa sepultura existe até hoje. O que você talvez não tenha se ligado é que Bethlehem, Belém, né? Ficava muito próximo de Hebron, que é onde fica o túmulo dos patriarcas e das matriarcas. Olha só, ali está Adão e Havá, Adão e Eva, Abraham e Sarai. Ali estão Abraham e Sará, Adão e Havá,
Yitzhak e Rivka, e posteriormente vai estar até Yaakov, Leá. Só que a Raquel não vai estar nessa sepultura, que é em Hebron, ou Hebron em português, na famosa gruta de Marpelá. Por que, gente? Ela foi sepultada, para vocês terem uma ideia, dá aproximadamente uns 40 quilômetros para lá, para Beit Lehem, para Belém, da onde ela foi sepultada ali. Por que ela foi sepultada ali, nesse lugar, no caminho dos andantes, dos viajantes? E por que será que Yaakov não a levou para uma sepultura que já está pronta e que era óbvio que até como um patriarca, ele iria fazer questão de colocar ali, né? Porque, veja bem, ali está Adão, Havá, está Avraham e Sara, está o próprio pai dele, né, Yitzhak, e a Rivka, a Rebeca, e era óbvio que ali seria, ao olhar humano, seria o melhor lugar e o lugar de maior honra para Raquel. Só que aí que está a beleza desse ensinamento judaico que nos revela as escrituras e também nos revela as tradições judaicas, né? A Raquel, ela morreu no ano 1553, antes da Era Comum, né? Antes da contagem dos anos ocidentais aqui, né? Como a gente fala, né? Isso quer dizer que isso já fazem 3.500 anos, mais de 3.500 anos. A sepultura dela está ali ainda, existe ali em Belém, em Beit Lehem, né? Em hebraico, né? Ela está ali em Belém ainda. E ela fica numa distância próxima a Jerusalém. Por que, gente? Por que ele não sepultou ela em Marpelá, na sepultura dos patriarcas e das matriarcas, sendo ela uma das grandes matriarcas de Israel? Aí que vejam bem, nós temos ali que logo que ela foi sepultada nesse caminho, nesse lugar, em Beit Lehem, em Efrata, os filhos de Yaakov colocaram pedras, né, sobre a sepultura dela, e os últimos filhos foram Yosef, né? Binyamin era muito novinho, não colocou, e depois Yaakov. Então, quando é colocado essas pedras ali, marcado aquele lugar, e esse lugar passa os séculos e está ali até hoje mesmo, ano 2023 que eu estou falando aqui, até hoje está ali. O que nós temos pela tradição é que Yaakov sabia que um dia Jerusalém seria conquistada, o templo seria destruído, e então o povo de Jerusalém teria que passar por este caminho de Efrata, por esse caminho de Beit Lehem. Eles teriam que passar pela sepultura de Raquel, e já passariam chorando porque estão sendo expulsos de Jerusalém rumo à escravidão na Babilônia, e eles vão passar justamente por esse caminho onde fica a sepultura de Raquel, e ali eles chorarão diante da sepultura de Raquel e seguirão o seu caminho triste, né, para a escravidão na Babilônia. Mas aí, gente, olha só, o profeta Jeremias, ele fala de algo muito lindo, né? Irmiyahu, em hebraico, né? O Jeremias, ele nos traz uma informação muito interessante, muito interessante. Eu quero que vocês leiam comigo, Irmiyahu, Jeremias 31, que o próprio profeta, ele vivenciou esse momento em que o povo de Jerusalém sai rumo à escravidão na Babilônia, e vai passar pelo caminho da sepultura de Raquel. Então, lá no texto diz o seguinte: uma voz é ouvida lá no alto, lamentando-se e chorando amargamente. Raquel chora para os seus filhos, ela se recusa a ser consolada, pois eles se foram. Na nossa informação pela tradição judaica, isso aqui não é uma alegoria, é um fato. Raquel, diante de Adonai, chora, vendo os filhos de Israel sendo conduzidos, expulsos da terra prometida para a escravidão. E ela chora.
O texto diz assim, Raquel chora pelos seus filhos, ela se recusa a ser consolada, pois eles se foram. Raquel é a grande mãe de Israel, e ela chora diante de Adonai. A tradição nos diz que até os patriarcas e até Moshe se lamentaram diante de Adonai, mas Adonai se quebranta ao ouvir o choro de Raquel e responde. Olha só o que diz o texto. Refreia tua voz de chorar, afaste teus olhos das lágrimas, pois tua obra tem sua recompensa, e teus filhos retornarão à sua fronteira, às suas terras. Né? Então o próprio Adonai diz a Raquel, não chores, Raquel, acalma, te conforta, porque eu te prometo que eles voltarão. Então, diante dessa mãe maravilhosa, que chora pelos filhos, Adonai também se sensibiliza e diz, não chores, Raquel, eu vou trazê-los de volta. E é muito interessante, né? Porque se você olhar como uma alegoria esse texto de Jeremias, tudo bem, também é uma forma interpretativa, mas nós olhamos isso como um fato real. Está lá, o profeta está vendo e está dizendo, Raquel está chorando diante de Adonai. E ela não está possível de ser consolada, de ser confortada. Tá? Então, essa história faz com que a gente pense e repense no valor dessa mulher. Tá? Ela de certa forma, ela aceitou o seu túmulo solitário, ela não ficou lá com os patriarcas e com as matriarcas, mas ela aceitou o seu túmulo solitário, porque ela também tinha uma missão de estar ali justamente no caminho de Efrat, de Beit-Lehem, de Belém, por onde passariam os filhos de Israel, e chorariam no túmulo dela. E até hoje, existem inúmeras pessoas, judeus sobretudo, que vão até a sepultura dela e choram. Não que estão orando para ela, mas estão orando diante da sepultura dela, a Adonai, lembrando os feitos, os méritos dessa grande matriarca. E aí, vários judeus passaram por ali, vários homens, mulheres. Ela é hoje considerada, para muitas mulheres que são estéreis, um lugar de busca do milagre de Adonai. Muitas mulheres vão para lá para orar na sepultura de Raquel, buscando esse presente, esse milagre de Adonai, que é um filho. Né? E nós temos a história de um judeu britânico, um rico judeu britânico, de 1841, Sir Moses Montefiore, e a sua esposa, que também era estéril, que eles viajam até lá também para fazer essa oração no túmulo de Raquel. E ele, sendo um judeu rico da Inglaterra, ele investe ali, ele manda construir uma estrutura melhorada para essa sepultura. Tá? E depois ele constrói até uma sala como vamos dizer assim, de estada, né? Ou seja, para que o viajante chegando lá tenha um lugar até para suportar os intempéries climáticos daquela região. Então ele investe ali um bom dinheiro para melhorar a estrutura da sepultura, que era antes marcada apenas pelas rochas deixadas por Jacó e seus filhos, e agora ali tem uma estrutura, construída uma verdadeira fortaleza em torno da sepultura de Raquel, telas, colocado blindados ali, tem os soldados do exército israelense que cuidam aquilo ali, porque é uma área extremamente delicada, né, em termos militares, e toda vez que chega alguém para visitar a sepultura de Raquel, essas pessoas são transportadas, obviamente de maneira organizada, em ônibus blindados, chegam até a esse local protegido, esses ônibus são vasculhados, as pessoas são verificadas quem são, aí uma unidade do exército israelense conduz, né, até a sepultura, onde as pessoas têm a oportunidade de orar a Raquel. E o judeu britânico que eu comentei que investiu ali, ele lá na Inglaterra, quando a esposa dele morreu, ele fez um mausoléu como réplica da sepultura de Raquel. E em Ramsgate, na Inglaterra. E ele, depois, posteriormente, ele morre, e ele também está sepultado lá junto com a sua esposa, nessa réplica da sepultura de Raquel. Então, o que eu quero mostrar para vocês?
a história de Raquel não é simplesmente uma passagem simplista, vamos dizer assim, nas escrituras sagradas. Elas revelam o amor dessa mulher por Israel, o amor dessa mulher por seu esposo Jacó, o amor de Jacó por essa mulher, como ela até em morte, porque nós sabemos que todas as pessoas estão vivas diante de Adonai, mesmo quando morrem, e em morte ela chora pelo povo de Israel ao vê-los sendo transportados como escravos. E Adonai diz: não chores, Raquel, te conforta, porque eles voltarão. E isso aconteceu, né? E está acontecendo. Aconteceu em 1948. Os judeus estão voltando continuamente da diáspora para Israel, e até os últimos dias haverá então o maior levante, o maior Isaías, né, fala desse transporte até miraculoso de povo do judeu de todas as partes do mundo para Jerusalém, para Israel. Então Raquel foi confortada pelo próprio Adonai com a promessa: todos voltarão. Então essa é uma belíssima história que eu gostaria que você soubesse, para você ver como é linda a história de Israel, e como é a história linda desse amor de Jacó por Raquel, e a história de Raquel pelo seu povo, pela nação judaica, né? E por que da sepultura dela, que está ali tão pertinho de Marpela, ela não sido colocada em Marpela, ter sido colocada nessa sepultura. Eu espero que você ame a história do povo judeu, que você ame Israel, e que você se apaixone pela Torá, que narra para nós a vida dessa nossa grande matriarca. Que Adonai te abençoe. Até mais.